Vamos começar mais uma análise de um livro na nossa ciranda da leitura, que é um quadro que acontece uma vez por mês na programação do Instituto de Educação e Saúde para Mulheres. Um instituto que é mais do que um projeto, que é um objetivo de vida de levar mais saúde, promover mais saúde a partir da boa informação e da educação para o público feminino, fazendo a gente quebrar aí alguns paradigmas da que a saúde da mulher é apenas a saúde reprodutiva, é a saúde ligada a aspectos óbvios de gênero, que a gente sabe que não. A saúde da mulher, ela engloba muito mais do que isso. E aqui no Instituto, a gente trata da promoção de saúde da mulher, com foco na saúde cardiovascular, pensando nos pilares dessa construção: a saúde mental, a saúde emocional e a saúde física. E a gente acredita que isso se dá a partir do autoconhecimento e da instrumentalização das mulheres, a partir de boas leituras, de bons hábitos, de rotina e de conhecimento em relação a diversas áreas que compõem os nossos interesses enquanto mulher e que melhoram o nosso cuidado, o nosso autocuidado e a nossa saúde. A gente acredita aqui no Instituto que as mulheres são multiplicadoras, que mudando a vida de uma mulher, a gente consegue fazer uma transformação no meio. Porque é isso que as mulheres são, transformadoras do meio em que vivem. E na Ciranda da Leitura, que é esse quadro que acontece sempre na terceira segunda-feira de cada mês, a gente traz livros que possam trazer uma reflexão, um aperfeiçoamento e evolução na vida das mulheres que estão conosco. Se você ainda não conhece o Instituto e deseja conhecer e fazer parte, é só deixar um comentário nesse vídeo ou entrar em contato com o nosso suporte, que a gente vai ter o maior prazer de te acolher lá e te explicar direitinho como tudo funciona. O nosso livro de hoje é um livro transformador. É um livro que traz reflexão e a possibilidade de um julgamento genuíno e transparente sobre os nossos próprios comportamentos. Eu gosto muito de pensar que a leitura é um momento tão profundo de conexão com nós mesmas e que nos permite nos colocar ali na berlinda, sem medo das críticas externas, numa possibilidade de conscientemente a gente apurar os nossos comportamentos e aí sim definir, né, a evolução que a gente precisa, se a gente realmente deseja evoluir, né? Porque quem não deseja evoluir não vai se dar esse direito maravilhoso de rever seus atos e pensamentos para poder mudar, né? Porque a vida é isso, é movimento constante, é mudança constante. E a gente só consegue se modificar e se aperfeiçoar quando a gente se permite realmente refletir sobre os nossos próprios comportamentos. E é só mais ou menos sobre isso que o livro de hoje traz a reflexão. Nós vamos falar hoje do livro do Jordan Peterson, né, que é o 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos. E esse livro, ele do início ao fim, é um convite à reflexão do nosso próprio eu, né, do nosso ser, dessa conexão que deve existir. E principalmente para nós aí que estamos na casa dos 40 mais, esse livro também proporciona que a gente revisite muitas coisas, reencontre muitas pessoas e releia atitudes, ações e acontecimentos de uma maneira muito mais consciente da realidade, né? Ele chama, realmente é um chamado para a realidade. Durante todo o livro, então, ele explana aí 12 regras que ele considera importante para a gente viver bem e conseguir transformar o caos em ordem, né? Porque a vida é caos o tempo todo. A vida é caos desde os primórdios do seu surgimento, desde a primeira célula que surge. Então, esse caos ele não existe só na parte comportamental, emocional e fatídica dos nossos dias, né? Que muitas vezes são tão conturbados. O caos, ele é sinônimo de vida, né? A vida só acontece diante da desorganização de sistemas para que outros se organizem. E ele fala muito disso em 12 regras, em que ele traz ali uma reflexão baseada nos próprios pensamentos e concepções dele, na experiência que ele tem como psicólogo e também na conexão entre estudos bíblicos, cristãos e a própria filosofia. Então, é um livro muito profundo que merece um tempo dedicado a ele. Então,
Vou tentar aqui resumir essas 12 regras de uma maneira a criar uma sementinha de curiosidade, porque, inegavelmente, a indicação da leitura completa é franca e óbvia aqui para vocês, e que pode trazer mais noções, né, de reflexão e mais conteúdo aí para vocês trabalharem nessa reflexão, porque, claro, que dentro do capítulo eu vou trazer aqui o que me chamou mais atenção, mas pode ser que na leitura de cada uma esses pontos sejam outros, inclusive, né, complementares aos meus. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o autor primeiro, para vocês poderem entender realmente a experiência dele, né? Então, o Jordan Peterson, ele escreveu um livro que revolucionou a psicologia da religião, né? Então, ele tem esse aspecto religioso muito forte e profundo, muito embora os livros dele não sejam livros nitidamente religiosos, né? Não é um livro de pregação. Ele faz até de uma maneira muito real e racional a relação do que a gente vê na religião, principalmente no cristianismo, com a evolução comportamental da sociedade, né? Como a religião, como o cristianismo, como esses aspectos de crença, eles envolvem as pessoas de tal forma que ditam muitas vezes a forma como a nossa sociedade evolui, como o ser humano reage a crises ou a atos, né? O quanto isso permeia a nossa vida. Mas os livros dele não são de maneira nenhuma livros específicos religiosos. Essa visão que ele tem é muito, muito importante, muito interessante, inclusive para os mais céticos. Então, apesar de, né, o 12 Regras para a Vida ser um best-seller internacional, ele escreveu, o Jordan Peterson, ele escreveu um outro livro muito importante chamado Maps of Meaning, a arquitetura da crença, né? Que é justamente esse que revolucionou essa visão da religião diante da psicologia. O Jordan, ele é psicólogo, né? Ele atua como professor de Harvard e da Universidade de Toronto. Ele tem palestras, mais de 500 palestras no YouTube, né, que abordam aí neurociência, psicologia, mitos, responsabilidade pessoal, autorresponsabilidade, o sentido da vida. E ele escreveu, né, o 12 Regras para a Vida depois do Maps of Meaning. Então, primeiro foi o 12 Regras que fez sucesso ali, e ele conta no início do livro como que foi esse chamado para escrever esse livro das 12 Regras para a Vida. Então, vamos lá. Ele aborda as 12 regras e ele discorre por essas regras, dando explicações que envolvem desde aspectos sociais, antropológicos, filosóficos e biológicos, para a gente poder entender o porquê a gente deve seguir essas regras e que impacto elas têm na nossa forma de vida, inclusive na nossa saúde. Ele aborda temas como criação de rotina, né, a disciplina no ser humano, a importância disso. Então, eu fiz algumas anotações, eu vou tentar dar para vocês aqui os principais aspectos de cada regra, certo? Então, vamos lá para a primeira regra. A primeira regra do livro é costas eretas, ombros para trás. Ele ainda coloca, durante a sua fala ali, a relação de costas eretas, cabeça erguida, ombros para trás. E por que disso? Então, ele começa falando, faz uma analogia com a vida das lagostas. Ele traz a ideia das lagostas como seres biológicos, como um dos primeiros organismos existentes, né? Levando em conta que as lagostas têm mais de 350 milhões de anos, então elas são seres pré-históricos. E, muito embora sejam animais, né? Sejam seres de uma biologia muito simples, as lagostas elas foram estudadas em relação ao comportamento e algumas ações do sistema nervoso, para poder entender seres mais complexos, como outros animais, inclusive o ser humano. E ele escolhe as lagostas de maneira a entender o porquê da postura delas diante de crises, né, de brigas. Ele fala muito da disputa de território. Isso é algo que a gente pode trazer para a nossa vida também. Então, ele fala que quando uma lagosta ela está envolvendo ali a briga de território entre uma e outra, elas adotam posturas de briga
que permeiam muito mais a atitude delas se mostrarem vencedoras ou se mostrarem seres perigosos do que serem propriamente. E ele debate, por exemplo, que as lagostas, antes de entrarem numa briga corporal maior, né, com riscos de danos fatais ao seu oponente, elas primeiro encontram um posicionamento de se mostrar grandes e altivas e perigosas para poder intimidar esse concorrente delas num primeiro momento por esse posicionamento visual. E ele fala que com o ser humano é a mesma coisa. Então, ele faz uma relação de que pessoas que mantêm uma postura de mais recolhimento, uma postura, né, mais voltada para si mesmas, são muito mais suscetíveis ao bullying, por exemplo, e à falta de consideração pelos seus pares do que pessoas que se colocam de maneira imponente, que aparecem de maneira robusta, com uma postura mais definida, né, como se fosse uma postura de força, e que essas segundas, elas têm mais chance de reconhecimento, ainda que não sejam necessariamente boas no que fazem. Então, quando ele fala costas eretas, cabeça erguida, ombros para trás, ele faz realmente uma analogia prática de postura e do quanto nós precisamos parecer bons além de sermos bons realmente no que a gente faz. Que isso é uma característica de posicionamento. E é claro que daí ele discorre, né, toda essa regra, esse racional aí biológico, trazendo essa analogia com as lagostas, mas falando também que no caso do homem, né, do ser humano, a gente pode ver alguma correlação em relação ao comportamento e a mudança de comportamento diante de atos que ocorrem na vida da gente. Então, ele explica da seguinte forma, que uma pessoa que passa por um trauma muito grande, né, por exemplo, um trauma emocional, um divórcio, uma traição, a perda de um emprego, a morte de alguém, o próprio bullying no colégio, ela tende a, depois dessa questão ocorrida, a ter mudanças de comportamento que a colocam num patamar de aumento de possibilidade de ocorrência de novos eventos ruins. Então, essa pessoa, inconscientemente, ela adota posturas e adota uma maneira de ser que faz com que os seus pares, né, o seu meio, a julgue de maneira tal a ser mais suscetível a passar pelos mesmos atos novamente. E aí ele fala muito da questão da viver em ciclos, de porque certas coisas acontecem sempre com as mesmas pessoas. Ele faz uma relação, inclusive, da adoção dessa postura mais tendendo, né, a esse rebaixamento, ou uma postura tendendo realmente ali a manutenção de um posicionamento mais forte, com a liberação de neurotransmissores, como a serotonina, falando que pessoas que têm mais disposição de serotonina tendem a manter um posicionamento mais forte diante do caos da vida, né, diante dessas atitudes. E que ele também compara isso com a postura de grandes líderes. Então, como se fosse realmente um ciclo ali que mais serotonina leva mais coragem, um bem-estar melhor consigo mesmo, e que isso produz mais sucesso, e esse sucesso produz mais serotonina, que vai produzir mais esse contexto de postura de posicionamento, e não apenas falando da postura física, mas ele faz também uma analogia à postura emocional, falando que o corpo, na verdade, ele traduz o que a gente coloca em sentimentos, né? O que a gente pode estar sentindo, e isso é comprovado, né? A gente consegue identificar alguns padrões comportamentais justamente por essa postura adotada. Então, ele fala, por exemplo, se você se arrastar por aí com a mesma postura de uma lagosta derrotada, fazendo a analogia que a lagosta, quando ela é derrotada, ela se arqueia, né? Ela anda cabisbaixa, vamos dizer assim. E que a possibilidade dessa lagosta ser derrotada novamente, numa nova briga, é muito grande. Então, se você se arrastar por aí com a mesma postura de uma lagosta derrotada, as pessoas vão lhe retribuir um status baixo. E a velha calculadora que compartilha com os crustáceos repousa bem na base do seu cérebro, vai lhe atribuir um número baixo de dominância. Quando ele fala da dominância, ele fala justamente
do que domina, do que é dominado, né? Falando que um vencedor, por exemplo, ele domina, né? Ele não é dominado. E isso entra num ciclo, porque ele vai sempre dominar mais, né? E ao passo que uma pessoa que é dominada, ela tem essa calculadora que ele fala, é como se a gente tivesse uma calculadora no cérebro mesmo, que analisa o contexto em que a gente vive, analisa a resposta do meio para as nossas crenças, para as nossas ações, e analisa a visão que os outros têm de nós mesmos. E aí, tudo isso é calculado pelo nosso cérebro e nos denota o tipo de postura que a gente adota. Se mais permissiva, se mais corajosa, né? Então, quando a gente fala do reforço positivo, por exemplo, de não rotular uma criança, porque se a gente rotula essa criança, ela vai se reconhecer, né, daquela forma. Por exemplo, você é bagunceiro, você é arteiro, você, né, enfim, bota um rótulo ali. Essa calculadora existente vai dizer para essa criança que ela é justamente aquilo, e ela vai se tornar justamente aquilo. E aí eu fiz algumas anotações aqui e eu queria ler para vocês algo muito interessante, que foi uma das partes que eu anotei para dividir com vocês aqui na ciranda. Bom, então ele fala assim, que a parte ancestral do seu cérebro, especializada em avaliar a dominância, observa como você é tratado por outras pessoas. Com essa evidência, fornece uma determinação do seu valor e lhe designa um status. Se você é julgado pelos seus iguais como de pouca importância, a calculadora restringe a disponibilidade de serotonina. Isso faz com que você fique muito mais reativo, física e psicologicamente, a qualquer circunstância, evento que possa produzir emoção, especialmente se for negativa. Essa reatividade lhe é necessária. As emergências são comuns na base e você deve estar pronto para sobreviver. Então, é como se a pessoa que sofre bullying na infância, por exemplo, ela vai se tornar um adulto hiperreativo a alguns aspectos de ação e de desafio emocional. É como se ela precisasse reagir sempre de uma forma mais hostil do que o necessário, porque ela tem aquilo empregado, né? Aquilo absorvido no cérebro dela. Então, ele faz aqui uma reflexão de que a gente tem que pensar o tipo de imagem que a gente quer passar para adotar posturas de acordo com essa imagem, porque, na verdade, além dessa autopercepção, o que vai designar realmente como as pessoas nos veem é a calculadora dessas pessoas. Então, isso vai ser transformado, né, num dado para o meu cérebro. Ou seja, não adianta eu querer liderar ou querer ser forte ou querer passar confiança se eu mesma não adotar essa postura antes. Então, o início da parte de ganhar o jogo está justamente em parecer que vai ganhar o jogo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui dessa regra. Muitas, na verdade. Mas aí eu vou terminar essa primeira regra da seguinte forma. Ele fala, então, preste muita atenção em sua postura. Pare de se curvar e ficar se arrastando. Fale o que pensa. Apresente seus desejos como se tivesse direito a eles. Vai dizer que não é assim. A gente tem um desejo e na maioria das vezes a gente se coloca como, meu Deus, eu não vou nem conseguir isso, eu não vou nem falar o que eu quero, porque é só um desejo, né? Como se a gente não tivesse direito a esse desejo, né? Eu quero alguma coisa, eu quero conquistar alguma coisa. Ai, mas deixa eu ficar aqui encostadinha, né, no meu conforto, eu não vou nem expressar o que eu desejo, porque parece que eu não posso desejar nada. E ele fala justamente isso. Expresse o seu desejo como se você tivesse direito a ele. De fato, você tem, né? Não é como se você tivesse, você tem esse direito. E quando a gente pensa que a gente está lutando por algo que a gente tem direito, a gente cresce, né? É como se a gente mandasse ali um sinal de que não, eu tô lutando não é só porque eu quero, porque eu tenho direito a isso. Pelo menos o mesmo direito que os outros. Caminhe de cabeça erguida, olhe firmemente para frente. Ouse ser perigoso.
encoraja a serotonina a fluir plenamente através dos caminhos neurais, sedentos por sua influência calmante. Então, essa é a primeira regra, né? Ele fala ainda aqui que manter as costas eretas e os ombros para trás é aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos. É a gente sair daquele campo de fantasia, do mundo cor-de-rosa, mas notar realmente que a vida é desse jeito e a gente precisa literalmente estar de peito aberto, né, se colocando para poder analisar estes desafios e entrar nesse caos, e que a partir do caos que se faz a ordem. Então, essa é a primeira regra da vida do livro. A segunda regra é: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E aí ele traz uma forma de reflexão aqui, falando que como é mais fácil para a gente cuidar dos outros do que de nós mesmos. Eu acho que isso entra muito quando a gente fala da maternidade, né? Do quanto as mães subestimam o que elas sentem, cuidam pior da sua saúde, colocam todos em primeiro lugar. Mas ele não faz nenhuma analogia com a maternidade. Ele começa esse capítulo falando de como a gente faz mais pelos nossos animais de estimação do que para nós mesmos. Então, ele fala como é difícil, por exemplo, nós irmos no médico, pegarmos uma receita de remédio, tomar esse remédio da maneira como é indicado, né? E aí ele fala o seguinte, que quando a gente vai num veterinário, que o nosso bichinho de estimação ele tá doente, a gente vai no veterinário, já compra o remédio, normalmente o remédio é muito mais caro do que o nosso, mas a gente vai lá, paga a consulta, compra o remédio, faz esse animalzinho tomar o remédio, porque às vezes é uma função para tomar o remédio. Normalmente, a gente cuida muito os horários da medicação, então, para não passar. E, normalmente, também, a gente faz todo o tratamento de maneira religiosa ali. Agora, alguns dados em relação a como nós fazemos por nós mesmos, ele fala que o seguinte: se 100 pessoas tiverem um remédio prescrito para 100 pessoas, a gente considera o seguinte: 1/3 das pessoas não compra o remédio. Então, ali 30 pessoas já não vão comprar o remédio. Metade das 67 remanescentes compram, mas não tomam corretamente. Elas pulam alguns dias, param de tomar mais cedo e podem até nem chegar a tomá-lo. Agora, quando é com animalzinho de estimação, isso muda. Então, isso pode estar associado, né, a essa imagem altruísta que a gente tem, de realmente, assim, colocar os outros em primeiro lugar, ou o entendimento de que se a gente estiver num autocuidado, nós vamos estar sendo egoístas, né? A gente até vai debater um pouco do egoísmo, mas o quanto isso traz danos para nós, né? E o quanto a gente coloca pensando na primeira regra lá, de que é realmente esse carimbo do ambiente que nos coloca numa posição de reconhecimento, o quanto isso também nos denota um reconhecimento de estar sempre disponível, de colocar todos em primeiro lugar, o que vai levar justamente a uma sobrecarga, né? Vai chegar um momento que a gente vai precisar se cuidar e não vai ter como fazer isso, porque a gente não se colocou em primeiro lugar desde sempre. Então, nesse capítulo, né, ele fala muito dessas consequências que isso traz para a nossa vida, né, para o nosso cuidado da nossa saúde física e mental. Então, ele dá a regra de, realmente, cuide de outra pessoa. Pensa que você está na sua responsabilidade. Pensa que você é seu filho. Como que você cuidaria de você? Será que você se permitiria tão pouco descanso, comer tão mal? Será que você negaria tantos prazeres? Será que você negaria tantos momentos de paz, né? Se você tivesse sobre sua responsabilidade, de fato, você está sobre sua responsabilidade. Mas a gente sempre coloca isso para baixo do tapete. E aí ele termina esse capítulo com os seguintes conselhos: você precisa saber onde está para que comece a traçar seu percurso. Falando aqui que muitas vezes a gente só faz coisas e nem sabe exatamente o que a gente está fazendo, né? A gente entra naquele looping ali de execução, mas a gente nem sabe o que a gente está fazendo.
Então, primeiro de tudo, você precisa saber onde você está, para começar a traçar o percurso e chegar onde você quer. Se você não sabe onde você está, você não sabe onde você vai chegar. É a mesma coisa que eu estar com o GPS, eu quero chegar no mercado, mas eu não digo para o GPS aonde que eu tô. Eu só digo que eu quero ir no mercado. Ele não vai conseguir traçar essa rota, porque eu posso estar em milhares de lugares. Então, primeiro, antes de tudo, eu tenho que entender onde eu estou. Segundo conselho, você precisa saber quem é para que entenda suas armas, fortaleça a si mesmo no que diz respeito às suas limitações. Então, aquilo que eu estava falando no início, a gente precisa parar um pouco e, livre do julgamento dos outros, a gente precisa se dar o direito de ser julgado por nós mesmos. A gente precisa rever nossas ações. A gente precisa se despir do orgulho, né, e do medo do julgamento, do nosso próprio julgamento. Mas a gente precisa ser justo com nós mesmos também, não apenas fazer um julgamento pejorativo. Mas, e aqui entra o autoconhecimento de novo, como a gente fala tanto. Eu preciso saber quem eu sou para saber o que eu preciso melhorar. Porque se eu criar a ilusão de que eu não preciso melhorar, eu não vou simplesmente eu não vou evoluir na vida, né? Para eu evoluir, eu preciso saber no que eu preciso melhorar. E para isso, eu preciso saber quem eu sou antes. Terceiro conselho, você precisa saber para onde está indo para que possa limitar a extensão do caos em sua vida. O caos sempre vai existir. A gente precisa do caos. É na dificuldade que a gente cresce. Eu gosto muito de dizer sempre, né, que a gente não aprende nada sorrindo, a gente aprende chorando. A criança só aprende a andar quando ela cai muitas vezes, machuca o joelhinho, cai, chora e a gente diz levanta e anda, não é assim? É tão fácil dizer para os outros, né? Não é tipo, não corre em cima, levanta e anda. Quando tá brincando, se machuca também. Mas é justamente assim que a gente aprende. A gente aprende que o fogo queima quando a gente se queima primeiro. A gente aprende que cair de uma árvore pode ser perigoso se a gente cai e se machuca, né? Tem muita coisa que não adianta os outros falarem, a gente tem que aprender diante da ação. Então, o caos sempre vai existir, né? Não adianta a gente achar que vai ter uma vida tranquila, porque a vida não é assim. Agora, a gente precisa limitar esse caos também, né? A nossa vida não pode ser só caos. E existem, né, escritores, pensadores, que até dizem que quando a gente está passando por um momento de muita dificuldade, uma das melhores formas da gente dar um zoom out, a gente sair daquele momento e poder ver a realidade dos fatos, né? Então, a gente está passando por um momento muito ruim. Quando a gente está dentro desse momento, é muito difícil a gente analisar a realidade, né? Até às vezes a gente pede conselhos, pede opinião de outra pessoa, porque essa pessoa vai estar vendo de fora, né? Mas uma das formas da gente poder limitar esse caos é pensando o que eu preciso aprender com isso. Porque certamente eu preciso aprender alguma coisa que me faça sair daqui. Enquanto eu não aprender, eu não vou sair desse caos, né? Então, enquanto eu não aprender a fazer a curva com o carro, eu só vou andar em linha reta, né? Enquanto eu não aprender a manobrar o carro, eu não vou poder estacionar em determinadas vagas. Eu só vou poder sair desse status que eu tô de só saber andar em linha reta quando eu me permitir virar o carro. Ah, mas eu tenho medo de virar. Mas é só virando que a gente vai aprender a virar. É só assim que a gente vai conseguir fazer os novos circuitos, é abandonar, limitar esse caos. Então, eu preciso saber onde eu tô indo, eu preciso saber o que eu quero. Por que eu quero sair desse caos? Que nova ordem eu quero? Para poder limitar isso que acontece comigo. E aí, limitando esse caos, ele vem para o último conselho, né? O quarto conselho, que é reestruture a ordem e traga a força divina da esperança para o mundo. Então, isso daqui eu gosto sempre de fazer uma analogia de que quando a gente está com muitos problemas na nossa cabeça, a gente tem muita coisa para pensar, a nossa cabeça é como se fosse um armário cheio de gavetas. E a gente precisa, muitas vezes, abrir todas essas gavetas, tirar tudo que tem lá de dentro para poder organizar de novo. Eu não consigo organizar uma gaveta com todas as roupas ali mal dobradas, né, amassadas. Eu preciso tirar essas roupas lá de dentro para dobrar tudo de novo. E as nossas resoluções, elas funcionam como se fosse isso. O que é esse tirar da gaveta? É conversar, pedir conselhos, refletir, ler, empregar autoconhecimento. Mas eu só consigo, de fato,
entender para onde eu tô indo depois que eu reestruturo essa ordem, a partir do caos que eu gerei. Então, esses são os 4 conselhos que ele dá nessa segunda regra. E aí, vamos para a terceira regra. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Essa regra, ela é uma das melhores, assim, eu fiz uma analogia muito grande com os meus filhos, e ele fala aqui dos amigos que a gente encontra na vida, né? Então, tem amigos que a gente faz na infância e depois na adolescência, esses amigos acabam não sendo tão boas companhias, a gente vai mudar o nosso círculo de amizades. E, basicamente, existe uma crença aí, né? Não sei se é uma crença ou uma determinação da psicologia, quando a gente analisa o comportamento, de que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, as pessoas com quem a gente convive são espelhos da pessoa que a gente é. Se a gente está num ambiente que a gente convive com pessoas que a gente não quer ser igual, a gente pode gostar dessas pessoas, né? Porque às vezes a gente gosta dos nossos amigos, mesmo vendo o que eles fazem. Mas eu não posso esquecer que eu gostar dessas pessoas não pode estar acima de pensar a pessoa que eu quero me tornar. Porque, inegavelmente, se eu continuar convivendo nesse ambiente, ou eu vou me transformar numa pessoa igual, ou eu vou deixar de evoluir, né? Porque aí entra toda a questão da identificação com o meio. Eu não vou querer evoluir para não deixar meus amigos para trás, né? Ou eu tô num relacionamento que eu quero evoluir muito, mas o meu parceiro, a minha parceira não tem a mesma ambição, e aí eu acabo, normalmente, quem tá ali que puxa, quem tá caindo é que puxa o outro, né? Ele, inclusive, fala sobre isso, quando ele fala que são realmente as pessoas que estão na pior, né, que acabam puxando. É mais fácil a delinquência se espalhar do que a estabilidade, porque é mais fácil cair do que subir. Então, é mais fácil a pessoa que está para baixo puxar o outro do que aquele, né, que está em cima puxar para cima esse que está caindo. Então, aí entram 2 coisas, a gente pensar, por que eu atraio esse tipo de pessoas, né? Porque às vezes eu entro numa questão meio narcisista também, tipo, vou mudar o mundo, vou ajudar o outro, ele precisa de mim, eu vou fazer o bem. E eu tô mascarando ali, na verdade, algo, né, que eu também preciso notar. De por que eu tô me colocando em risco? Ou por que eu tô escolhendo algo que não é bom para mim, só para eu ser bom para o outro, né? O que eu quero mostrar com isso? E, inegavelmente, a gente não precisa virar as costas, a gente não precisa deixar para trás, mas a gente tem que se posicionar em relação ao que eu quero para mim mesmo. Então, aqui, quando ele fala, né, de ser amigos de pessoas que queiram melhor para você, é justamente escolher as pessoas com quem a gente vai conviver mais, né? Pensando que isso pode determinar, sim, a forma como a gente é, o que a gente vai se transformar na vida. E ele cita, inclusive, né, que, segundo Freud, a gente tem aí uma compulsão à repetição, um desejo inconsciente de repetir os horrores do passado. Então, falando de que, muitas vezes, pessoas que sofreram bullying, crianças que tiveram situações ruins no passado, elas tendem a repetir esses comportamentos. Claro que isso não é mandatório, né? Mas é algo que a gente precisa realmente refletir, de que tipo de comportamento eu estou repetindo aqui, o que eu preciso mudar para isso. Então, né, ele fala assim: se você tem um amigo cuja amizade não recomendaria a sua irmã, ao seu pai, ao seu filho, por que teria tal amizade para si mesmo? Então, essa regra faz a gente pensar de onde eu estou, né? Com quem eu estou convivendo, o que essa pessoa está trazendo para mim. E chega um ponto da vida da gente que a gente precisa saber escolher e cortar algumas relações mesmo, né? Porque a gente fala muito de relação tóxica, de relacionamento tóxico, né? Isso se fala muito hoje de relacionamentos ruins, levando em conta a parte amorosa. Mas a gente não para pensar que nossas amizades, muitas vezes, também se encaixam nesses relacionamentos. E que, às vezes, é importante eu parar para pensar e me colocar em primeiro lugar. O que vem
de encontro, né, com a segunda regra, né, de cuidar de si como se fosse alguém na sua responsabilidade. Por isso que ele fala, se você tem um amigo que não recomendaria para sua irmã, para o seu pai, para o seu filho, né, por que você é amigo dessa pessoa? Então, a gente precisa abrir nosso pensamento. Bom, a quarta regra é compare a si mesmo com quem você já foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. A gente não pode se comparar com quem a gente nunca foi, porque a gente não sabe o que envolve a vida dessa pessoa. A gente tem aí nas redes sociais o melhor exemplo disso, né? O quanto a gente se compara com pessoas que a gente nem conhece. O quanto a gente vê pessoas de sucesso e pensa, eu quero ter o mesmo sucesso, mas a gente nem imagina o que essa pessoa fez para atingir aquele sucesso. Então, a gente precisa se comparar com quem a gente foi ontem. E aí, quando a gente fala do autoconhecimento, da autorreflexão e da evolução, é porque muita gente quer evoluir, mas não está preparado para fazer todo o passo a passo dessa evolução. Eu quero evoluir, mas eu não quero estudar. Eu quero evoluir, mas eu não quero olhar meus amigos. Eu quero evoluir, mas eu não quero me posicionar. Eu quero evoluir, mas eu não estou pronta para pagar o preço que a evolução requer. E aí eu me comparo com a outra pessoa que já evoluiu e que provavelmente pagou todo esse preço e eu não sei. Então, quando a gente pensa, né, em comparar, eu me comparo com quem eu era ontem, que mudança eu posso ver na minha vida? O que eu evoluí aí? Né? O que esse caos me tornou? Será que eu sou a mesma pessoa que eu era 5, 10 anos atrás? Ou será que hoje eu sou muito melhor ou muito pior? Né? Eu tenho que me comparar sempre à minha versão anterior. Porque senão não é só uma comparação fantasiosa. É, no mínimo, uma comparação injusta, né? Porque a gente não, cada um tem a sua história, a sua individualidade, e cada um evolui ou deixa de evoluir baseado nessa história. Então, não é nem justo nós nos compararmos a outras pessoas, né? Mas isso hoje, né, não é tão simples assim, porque a gente é sempre convidado à comparação com o outro, principalmente eu já ganhei tanto dinheiro e você não ganhou. Em 6 meses eu mudei de vida e você não mudou. Mas claro, porque você tem outras dificuldades, você tem outra rotina, você tem, né, ou tem outros aspectos. Então não adianta pensar que, nossa, eu sou um fracassado porque aquela pessoa conseguiu algo que eu não consegui ainda. Porque provavelmente essa pessoa fez muita coisa antes que não me contou, não foi do dia para a noite que ela conseguiu fazer aquilo. Mas esse olhar fantasioso que a gente tem da realidade hoje por conta das redes sociais tira um pouco essa capacidade da gente analisar a realidade como ela é. Então, ele fala assim: você seria capaz de comparar seu amanhã pessoal específico com seu ontem pessoal específico? Então, como eu era há 1 ano atrás, o que eu estava fazendo? Eu queria emagrecer. E hoje? Hoje eu estou comendo melhor, eu estou fazendo exercício, eu estou dormindo melhor. No meu exemplo pessoal, o ano passado, a minha vida estava um caos. Eu estava fazendo muita coisa, eu não sabia nem por onde começar, eu estava querendo dar conta de tudo sozinha. E chegou no final do ano, eu falei: não, eu não quero, eu quero botar para funcionar o projeto do instituto, eu quero ter um cronograma de rotina, e eu quero poder ter uma vida mais tranquila, eu quero poder ter mais tempo para ficar com os meus filhos, eu quero ter menos preocupações, eu quero fazer mais exercício, porque o ano passado eu também não fiz, então, o quanto eu queria. Então, o que eu fiz? A primeira coisa foi, bom, onde é que eu quero estar? Então, primeiro eu tenho que saber onde eu tô, né? Que é ainda do outro capítulo, saber onde eu tô. Eu tô aqui nesse caos. Eu quero evoluir, quero. Que comparação eu tenho que ter comigo mesma? Então, daqui a 1 ano, eu tenho que estar melhor. O que eu vou fazer para estar melhor? Eu tenho que dizer não para A, B, C e D. Eu tenho que parar de conviver com ciclano, beltrano, nananã. Eu tenho que mudar minha rotina, tenho que acordar a tal horário, e aí as coisas se organizaram. Hoje estamos aqui comigo gravando vídeos para o Instituto, então as coisas saíram do papel também. Então a gente precisa fazer essa análise real, porque senão não adianta dizer, mas eu queria, mas eu não posso, por isso, por aquilo. Hoje eu não posso, mas o que eu posso fazer para poder? Né? Porque às vezes a gente quer mudar a nossa rotina, quer começar a comer melhor, quer começar a fazer exercício, mas na conjuntura que eu tenho hoje, que eu não consigo fazer, eu não vou conseguir fazer.
Não adianta, eu tenho que mudar coisas para que eu possa começar a fazer. Então tem isso muito também das pessoas às vezes quererem mudar a sua vida, mas elas não querem mudar as circunstâncias atuais. E essas circunstâncias atuais são justamente as circunstâncias que não permitem ela ter uma vida melhor. Então, antes de tudo, eu tenho que saber onde é que eu tô, quais são as minhas circunstâncias, aonde eu quero chegar e o que que eu tenho que mudar para ter aquilo que eu desejo, né? Que é o meu direito, desejar é o meu direito. E aí eu vou conseguir. Então, ele fala o seguinte: imagine que você esteja infeliz, você não está conseguindo o que precisa. Ironicamente, isso pode se dar em razão do que você quer. Você está cego por causa do seu desejo. Talvez aquilo que realmente precisa esteja bem na frente dos seus olhos, mas você não consegue ver por causa do que tem em foco no momento. E aí, esse parágrafo, ele me tocou muito, porque às vezes a gente quer uma coisa e a gente bota a nossa energia naquilo, mas a gente não para analisar as nossas circunstâncias. E talvez o que eu quero não seja exatamente o que eu preciso. Porque às vezes o que eu preciso para ser feliz, para ter sucesso, para ter uma vida mais tranquila, é exatamente o que está na frente dos meus olhos, mas eu não estou vendo, eu estou cego para aquilo, porque eu estou pensando em outras coisas. Então aí também faz parte, né, essa relação de silenciar um pouco, refletir, se autoconhecer. Bom, vamos para a quinta regra. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você não gostar deles. Ó. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Quando eu li essa regra, eu pensei, gente, né? Deixa eu pensar o que é aqui que meus filhos fazem que me faria não gostar deles. Como é difícil a gente pensar isso. Mas, basicamente, nessa quinta regra, ele fala da importância da repreensão e da educação dos pais para que a vida não ensine. Eu costumo sempre falar para os meus filhos o seguinte: quando vocês fizerem uma coisa errada, eu vou corrigir vocês porque eu amo vocês. Eu vou corrigir vocês para vocês não serem as crianças que ninguém quer ter por perto, para que ninguém fale mal de vocês, porque eu sou adulta e eu sei o que desagrada as pessoas, né? Mais do que vocês. E eu sei que vocês não vão fazer por mal, porque vocês são crianças. Só que se eu não corrigir vocês, outra pessoa vai corrigir. E é muito ruim a gente ser corrigido e repreendido por um estranho. A gente passa muito mais vergonha. Então, quando eu estiver chamando a atenção de vocês, corrigindo vocês, pode ser até que vocês não gostem de mim por isso. Que vocês pensem que eu não amo vocês por isso. Mas é justamente porque eu amo que eu tô fazendo. E aí ele fala justamente isso, né? Da importância da gente dar limites, né? E da punição, e claro, a punição nos seus métodos cabíveis, né? Coerentes. Porque se a gente não ensinar, a vida ensina. E a vida ensina de uma maneira muito pior, né? E vai ensinar, né? E aí ele dá um exemplo que eu achei muito interessante, que é o exemplo da Bela Adormecida. Qual que é a história da Bela Adormecida? Os pais da Bela Adormecida não queriam que ela, né, quando era criança, chegasse perto dos teares, né, das agulhas, porque toda a comunidade, né, tinha um tear. E o que acontece? Eles escondiam as rodas de fiar, né, as agulhas, os teares, para a princesa não se machucar, não cravar o dedinho dela. Então eles criaram um ambiente fictício, né? Como se a gente protegesse os nossos filhos do mundo criando um mundo para eles, né? E acontece muito isso. Então eu vou criar um mundo aqui para o meu filho onde ele não entra em contato com as coisas que ferem, porque eu quero proteger ele. Só que em algum momento ele vai sair desse mundo criado. E ele não vai saber lidar com aquelas situações. E aí, qual que é a história da Bela Adormecida, então? Eles criaram, então, um ambiente seguro ali, onde ela não entrava em contato com os teares, com as rodas de fiar, com as agulhas. E aí, a Malévola usou disso para poder jogar um feitiço nela. Então, jogou um feitiço em uma agulha,
mostrou para essa criança, então ela foi experimentar, porque ela não conhecia, e quando ela fincou o dedinho, né, ela sofreu feitiço e ficou adormecida. Então, aqui ele faz uma explicação utilizando essa história de o quanto a gente proteger os filhos, né? Quando a gente não recriminar ou não corrigir, e aqui de novo, sabendo fazer isso, né? Uma educação consciente. Quanto isso é mais maléfico, né, para esse ser humano que está crescendo, que está formando o seu caráter, formando a sua forma de ser, do que a própria repreensão em si, quando ela é feita com amor. Então, eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai tinha um amigo que tinham 2 crianças que eram uns demônios. Pensa aquelas crianças que iam para casa, a gente tinha que esconder tudo que tinha em casa. Quando esse amigo do meu pai ligava e falava que estava indo, todo mundo, meu Deus, eles estão vindo, vamos esconder isso, aquilo, não sei o quê. Não pode ter, porque vai quebrar, porque eles subiam nas mesas, eles eram terríveis. E eu lembro que eu comecei a pensar, eu era adolescente, eu devia ter uns 15 anos, eu pensava, quando eu tiver filho, eu não vou deixar meus filhos serem vistos dessa forma. Eu vou ter filhos que as pessoas gostam de receber em casa, né? Nunca vou permitir que os meus filhos, porque era um estresse tão grande para recebê-los, que eu dizia não, né? Por quê? Porque eles não tinham limite. Mas aí o limite é dado de outras formas. Então, isso, né, significa também, segundo ele, entender que as crianças não são sempre boas. Né? A gente pensa que coloca as crianças numa caixinha ali, numa bolha, porque, ai, coitados, eles são sempre bons, o mundo que é mal. E aí ele fala o seguinte, que quando rejeitam, né, os pais rejeitam essa punição quando são crianças, significa fomentar a ilusão de que adolescentes diabinhos surgiram magicamente a partir de crianças anjinhas, né? E na verdade não é assim. Então essa é a 5ª regra. E se você gostou dessa resenha até agora, com as 5 primeiras regras, você precisa assistir a parte 2 desse vídeo, onde eu falo das outras 7 regras dadas pelo Jordan Peterson para a gente viver uma vida com menos caos e mais ordem. O link da segunda parte já está aqui no vídeo disponível para você.